Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, é bom estar aqui, Senhor, na Sua presença, Pai, buscando a Tua face, Pai, buscando a Sua companhia, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse momento que o Senhor concedeu para mim, meu Pai. Nessa manhã, Senhor, o Senhor preparou, Senhor. Senhor Jesus, eu te agradeço por ser escolhida por Ti, meu Pai, para estar na Sua presença nesse momento, Senhor. Senhor Deus, meu Pai, eu tenho que falar sobre Sara. Sara, quem era Sara, meu Pai? Quem era essa mulher de Deus, essa mulher, a esposa de um homem de fé? A Sara era a mulher, Saraí era, né? Primeiro começou como Saraí e Abrão, meu pai. E o senhor, a história dela, todo mundo conhece a história de Sara. Vocês sabem quem era Sara, o que foi que a Sara fez, meu pai. Mas ela foi uma mulher obediente ao esposo dela. Pode ser que muitas vezes ela não concordasse com ele, mas ela obedecia aquilo que ele falava. E assim foi a vida de Sara. Mulher bonita, vistosa, era a vida de Sara. Só que Sara era estéril. Ela tinha uma tristeza muito grande no coração dela, apesar de tudo. Apesar de ser uma mulher de fé, apesar de ser uma mulher do patriarca, ela tinha algo nela que não completava ela. Não completava, porque o coração dela era desejar ter um filho. E naquela época era muito importante a mulher ter um filho. A geração continuar, sabe? A geração, a geração não podia ficar parada, tinha que continuar. Aí Sara estava ali. Pensou dias e dias esperando pelo momento de engravidar, todo mês aquela ansiedade, todo mês aquela preocupação, vendo as amigas, a parentela, todas tendo filho, e ela não. Ela vivia aquela amargura dentro dela. Então, era constante a fé dela ser renovada. Era constante a fé da Sara renovar. Porque não é fácil, não é fácil a espera de algo na nossa vida. A espera no algo que você pede, ora, e aquele algo não vem. Quando uma pessoa está orando para converter o marido, para converter o filho, e vai passando o ano, vai passando os dias, passando a hora, passando o mês, passando o ano, essa conversão não chega. E é o desejo do coração dessa mulher, que o marido, o filho vai no altar de Deus. Aí eu vejo falar, tem casos de mais de 20 anos de espera. E Sara foi esperando, esperando. Até que chega uma hora que ela vai fazer uma besteira. E Sara fez a besteira. No pensamento dela, ali, ela tinha certeza que ela estava certa. Ela quis ajudar Deus. E Deus não precisa de ajuda, mas ela, naquela hora, ela foi fraca. Veio a fraqueza nela. Foi aquela fraqueza nela, que mesmo de fraqueza. E ela expôs, foi daquela opinião ali, deu opinião, conversou com Abraão. E o Abraão, né, não, 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 não parou para pensar também. Ah, foi em frente, ela falou e ele foi em frente, deu, aí foi. Lá se foi o Abraão ter um filho fora do casamento. A Sara pensou que a ideia dela ia dar certo, né? Que ela ia ter um filho ali para cuidar, Abraão ter um filho para a descendência dele continuar. Deu tudo errado. Deu tudo errado, tudo errado. Até hoje nós sofremos as consequências desse erro. É assim que a nossa vida, quando a gente faz um erro, tem consequência que não tem como voltar. Tem que continuar. Não importa como ele vai ser, mas tem que continuar. Mas Sara estava ali, sofrendo humilhação, mas foi em frente. Foi em frente, Sara foi em frente. Sara não parou e não desistiu. Não desistiu daquilo que ela desejava no coração dela. Continuou. Até que um dia, né, recebeu a notícia que ela poderia ser mãe. E aí? Ela sorriu, claro. Ela sorriu. Por quê? A idade que ela tinha. Mas eu tenho aqui pensando
que as mulheres daquela época, elas tinham idade, mas eu acho que o corpo físico delas não era tão velho assim, tão acabado. Eu acho que ela era mais fortinha, assim, né? Para aguentar, suportar uma gravidez. Foi aonde que ela engravidou. Aí teve o processo. Eles não falam aqui do processo dela, da Sara, do processo de uma gravidez. Como foi o processo da gravidez da Sara, como que a Sara sentia, se ela passava bem, se não passava, como o corpo dela foi mudando, transformando, não fala. Mas nós mulheres que já engravidamos, já tivemos nossos filhos, e não foi um, foi dois, até três, a gente sabe que tem mudança, tem transformação no nosso corpo. Aí Sara estava na transformação. Aquela benção tão desejada. Eu imagino assim, ela carenciando, falando com Isaac. Aí veio o milagre para Sara. Aí a Sara se sentiu tão realizada. Quando nasceu aquela criança, pegou aquela criança no colo, e o cuidado dela com essa criança no dia a dia. Acho que foi assim tremendo. Foi tremendo, né? E Sara continuou a vida dela, criando o filho dela, o processo de uma mãe, cuidadora, cuidando, trabalhando, sendo ali vista, sabe, por todos com os outros olhar. As pessoas já não cochichavam mais. Deviam ter cochichado quando ela engravidou, mas depois que nasceu a criança, não falaram mais dela. Ela não ficou na rodinha de fofoca o nome dela, sabe? Mas ela permaneceu firme ali, o propósito. Aí sim se cumpriu a promessa de Deus na vida dela, porque ela deixou cumprir a promessa na vida dela. Aí Sara, sabe? E Sara, eu estava lendo aqui que mandaram para mim, Sara foi a primeira heroína da fé. Abraão é o pai da fé. Sara é a mãe espiritual das mulheres cristãs, que todas as épocas, por um encome de beleza, exemplo de mulher de Deus, esposa e mãe. Ela foi um exemplo de mãe. Lá em Hebreus 11, onde fala do exemplo da fé, o nome de Sara está. Aqui em Hebreu 11, tá. Aqui tá, ó. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril, é avançada em idade, recebeu o poder de gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela mesma assim era fiel a Deus da maneira dela, do jeito dela. Errar, nós erramos. Ela errou, nós erramos também. Mas ela é considerada a mulher de fé. Ela é considerada a nossa mãe no meio cristão. Ela é considerada uma patriarca também. E eu estava ouvindo um vídeo ontem, ela foi enterrada, né? O Abraão comprou aquela terra e hoje lá no local, em Hebrom, tem lá o túmulo dela e ali tem o túmulo dos patriarcas. E ela está lá, ela foi sepultada ali, Abraão foi sepultado ali, os patriarcas foi sepultado ali. Hoje ela foi sepultada em um lugar de honra. Eu estava ouvindo, tem o lugar lá dos patriarcas da história. E ela é considerada uma patriarca da história, porque ela é a mãe, ela é a mãe das mulheres cristãs, é a mãe das mulheres que ora, a mãe, é o exemplo de mulher, sabe? E para nós, muitas vezes, pensar para não cometer o erro também, né? Porque tem erro que não vem em volta. No entanto, que Sara, ela foi até o final. Até os 127 anos, parece que ela viveu, mas ela tem honra, ela é honrada até hoje. Tanto na palavra de Deus, como lá em Hebrom, ela é honrada. E essa é a Sara,
que eu consegui tirar. Eu vejo a Sara dessa maneira. É assim que eu enxergo a Sara. É assim que eu enxergo a Sara de hoje. A Sara de ontem, a Sara de hoje, nós devemos seguir o exemplo da Sara, sabe? Para não errar, para não tropeçar, para não ter consequência maior na nossa vida, na nossa geração, a geração que vem da gente, né? Porque a geração se arrasta. Então, mas o Senhor é Deus e Pai. Ele é poderoso em nossa vida. Que Deus abençoe a vida de cada irmã, de cada vida que está aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém.